Amigos do Saúde Digital, vamos falar hoje de um caso prático. Doutora Vanessa Oliveira está aqui. Vanessa é médica endocrinologista e ela fez uma transição muito bonita na carreira dela e ela vai contar isso pra gente. E eu vou te dar um spoiler. O médico, por definição, ele sempre foi dono da sua agenda. Ele sempre teve a liberdade de escolha para fazer a sua agenda. Com o passar do tempo, as atividades para o médico vão aumentando, as pendências vão aumentando, ele concentra no modo científico, ou seja, eu preciso melhorar o modo científico, e quando ele percebe aquela agenda que ele está tendo, começa a não fazer mais sentido, começa a não ver mais brilho nos olhos. E ele começa a entender que ele perdeu a liberdade de escolha, aquilo que é tão caro. E talvez seja uma das liberdades a mais importante, que é a liberdade de escolha, porque se você tem liberdade de escolha, você pode usufruir e reivindicar todas as outras liberdades. O médico perde e ele abaixa a cabeça e aí ele não começa a não ver sentido no que ele está fazendo. A Vanessa eu conheci na imersão da SD Escola, ela foi uma aluna da imersão, depois ela entrou na mentoria, e eu tenho o grande privilégio de trazer ela aqui hoje, uma honra, Vanessa. Estivemos juntos ao longo desse ano e quero começar com você se apresentando, seu background. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ela fala lá de Porto Alegre. Obrigada, Lorenzo. Nossa, é um prazer estar participando do podcast contigo. Te admiro muito o teu trabalho. E eu acho que a minha história é muito parecida com de muitos profissionais que estão passando por isso. Que eu me formei em endocrinologia lá em 2013. Fiz mestrado, fiz doutorado, me aperfeiçoei e comecei a ver que, mesmo tendo maior conhecimento, tendo especializado na área que eu adoro, né, que é a obesidade, não estava conseguindo ter essa retribuição financeira, né? E as minhas agendas lotadas pelo convênio, porque o convênio acaba dominando a agenda, mesmo os pacientes querendo vir em particular, eu não tinha espaço para esses pacientes. E eu estava precisando mudar. Quando eu fui na imersão ali em abril do início desse ano, parece que passou voando fazendo a mentoria contigo. Eu me lembro direitinho da tua palestra, quando tu disse, parece que bateu com a cabeça no teto, não tem mais como ultrapassar aquele limite, a não ser que a gente mude, né? Então, eu decidi mudar. Decidi sair do plano de saúde, né, ficar só particular, e também precisava ter um diferencial para os meus pacientes. Eu trabalho com obesidade e eu via que esse modo de só vir em consultas ficava muito espaçado, às vezes o paciente voltava depois de muito tempo, até pela agenda mais lotada. E aí tinha acontecido um monte de coisa na vida dele, que já tinha mudado muita coisa e acabava atrapalhando o tratamento. Então, comecei também a montar o plano de acompanhamento para a obesidade, que é um método que a gente consegue ficar mais próximo do paciente, consegue entregar melhor o tratamento para o paciente, mais completo. E isso é um diferencial tanto para o meu consultório, como para o paciente, para o tratamento dele. Então, eu estou muito feliz com essas mudanças. Legal. Vanessa, e eu já te falei isso, né? O mérito é todo seu, porque você tem uma capacidade ímpar de executar, uma persistência e uma resiliência enorme, e você acredita muito no que você faz e gosta de atender o paciente, né? Eu lembro que na nossa entrevista lá para começar a mentoria, eu te fiz essa pergunta, se você gostava de atender, se você tem esse brilho nos olhos. Você falou, sim, gosto muito, estou desanimada, eu não tô enxergando essa alegria de atender. Muitas das vezes o médico cai numa rotina
que eu chamo, que é igual o Charlie Chaplin lá no Tempos Modernos, de apertar parafuso, né? E ele cai nessa rotina e ele não consegue entender que aquilo ali, muitas das vezes, ele está copia e cola, renovando receita. Se você, meu colega, está renovando receita, você está trabalhando como um robô. Por mais que esteja entrando dinheiro no seu caixa, você está vulnerável, porque você não está entregando valor de fato para o seu cliente, para o seu paciente. E aí, a Vanessa, a gente conversou nisso, a gente falou assim, nós vamos montar um planejamento estratégico, né, Vanessa, para você sair do convênio com segurança, sem nenhuma loucura. Existem dois pontos, existem os riscos e as incertezas. A gente falava muito sobre isso, né? O risco é inerente ao negócio. O risco, você não tem como minimizar. Porque o risco é o quê? De entrar uma nova pandemia, de ter uma enchente e alagar o seu consultório, o risco de o governo baixar uma nota que agora nenhum tratamento medicamentoso para obesidade. Esses são os riscos. Agora tem as incertezas. Quais são as incertezas? As incertezas de eu não ter fluxo de caixa, a incerteza de o meu paciente me repelir porque eu parei de atender convênio. Tem a incerteza de eu não conseguir entregar aquilo que eu estou me propondo. Essas incertezas, elas devem ser, se não zeradas, muito próxima disso. E a gente fez esse trabalho, e eu queria que você contasse essa sua jornada, assim, do ponto de vista... O que você sentia ali? O que passava pelo... o que passava pela sua cabeça, pelo seu coração de tomar essa decisão? O que as outras pessoas falavam? O que os outros comentavam com você? Então, realmente a gente fica muito inseguro, né? Porque o ter um convênio é aquele fluxo de pacientes intermináveis, né? Até eu me sentia, às vezes, angustiada de não conseguir dar conta da demanda de pacientes que tinha pelo convênio. E agora, fazendo parênteses, até tô tendo essa mesma demanda por particular, mas é ótimo, né? E aí eu me sentia, não vou dizer usada, mas eu me sentia desmerecida, né? No sentido de eu dava todo o meu melhor pro tratamento, tudo, e aí depois no final do mês financeiramente não tinha a retribuição. E conversando assim com o pessoal mais velho, né, os meus colegas mais antigos, quando eu falava assim, eu vou sair da Unimed, mas não faça isso, a Unimed é muito importante, aqui no Rio Grande do Sul ela é muito forte, né, é uma estabilidade para ti e tal, depois não vai conseguir. Então, eu senti esse medo que a gente conversou, da incerteza do que ia acontecer caso eu saísse do plano de saúde. E ainda bem eu tenho o apoio do meu marido, tive a mentoria contigo e a gente pôde verificar que eu tinha um grande número de pacientes, sempre tive uma ótima relação com meus pacientes, então muitos desses migraram para o particular também. Então, eu comecei a ficar mais segura comigo e consegui mudar essa trajetória aí de depender do plano de saúde, né? Isso é muito importante, porque como é que a gente mitiga riscos e... Aliás, como é que a gente tenta zerar as incertezas? Os riscos são inerentes ao negócio. A gente fez uma conta simples. A gente falou assim, quantos pacientes você atendeu nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses? Vamos considerar que você tenha uma taxa de conversão de 10%, de 30%, de 50%. Então, um cenário pessimista, um cenário realista, um cenário otimista. Se no cenário, você acha que, olha aqui o cenário pessimista, olha aqui o seu faturamento, olha aqui os seus custos, né? A gente
verificou todas as suas despesas, e a Vanessa, ela é muito organizada, ela também é uma investidora, entende? Ela me dá mentoria sobre investimentos, ela entende tudo de investimento. Aí eu falei, olha aqui sua despesa, olha aqui, se nesse cenário, né, acontecer isso, e se me acontecer isso? Não, você falou assim, tá? Então, essa decisão, ela não pode ser na base do achismo, né? Você tem que buscar números que façam você enxergar, você tem que colocar as despesas, você tem que colocar os custos. E quando você tem essa projeção, esse planejamento, fica muito mais fácil você tomar a decisão. Isso, eu estava conversando com um colega que até virou mentorado teu também, e ele estava nessa mesma situação que eu, e eu disse que eu sou muito objetiva, né? Eu coloquei tudo na ponta do lápis, botei quanto que eu tinha né, que eu recebia de lucro com o plano, com o particular, quanto que seria o valor da minha consulta, quanto que eu tenho de gastos no consultório, e colocando isso na ponta do lápis, eu vi que não ia ser tão, né, o risco não ia ser tão grande quanto eu imaginava, porque realmente dava para fazer essa mudança. Maravilha. E aí, você trabalha com cenários, né? Mesmo no cenário pessimista, era um risco que dava para comprar, né? O risco está ali, então vou comprar esse risco. E você comprou, e eu acho que você está muito mais próximo do cenário otimista do que pessimista, né? Não é à toa que você já falou que o particular tá ocupando sua agenda. Exato. E aí depois a gente vai voltar a falar nisso, no final da nossa conversa aí, que a gente vai voltar a falar nisso. Mas agora, da parte do planejamento, tem uma coisa muito importante, né? A gente fez um planejamento, assim, de data e dia que você ia desmamar do convênio. O que o médico às vezes tem dificuldade em entender, né? O convênio, o que ele traz para o médico, dentre outras coisas? Gente, eu não sou contra o convênio. Eu não falo mal de convênio. Convênio é necessário. A gente já conversou por isso. Você tem uma enorme gratidão, né, pela Unimed, pelo tempo que você ficou lá. Então, eu não estou aqui. Eu sou contra a sua falta de estratégia. Quando você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Então, o que eu defendo é que você combata o bom combate. É que você tenha estratégia e, de uma forma ética, busque os seus interesses. Vão ter muitos médicos que o caminho não é sair do convênio. Mas não tem nenhum médico que se beneficia se ele não tem estratégia, porque ele vai fazer parte da estratégia de alguém. Então, primeiro ponto é esse. E aí, né, o convênio, no caso da Vanessa, ela não tinha o custo de aquisição do cliente. Aliás, ela tem o custo de aquisição de cliente, que é o tempo dela. Então, ela tinha o custo, era o custo de oportunidade, ou seja, o convênio enchia tanto o consultório dela que ela não conseguia crescer o particular. Por quê? Porque ela se importa com o paciente, ela tem responsabilidade, ela não vai atender o paciente de qualquer jeito para atender bem feito o particular, ela nunca fez isso. Então, o custo de aquisição do cliente dela era o custo de oportunidade dela não atender o particular. Olha como é que a matemática fica clara. Ou seja, o convênio trazia paciente, entre aspas, de graça para ela, entregava lá na porta dela. Só que ela tinha um custo, e um custo alto. O custo de oportunidade de crescer. Crescer como? Dominando o faturamento dela com o preço que ela quer colocar. Hoje, a única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Então, se a Vanessa entrega valor, ela sobe o preço. E é o que é o processo que ela está trilhando. E aí, beleza, então a gente entendeu que o custo de aquisição do cliente ia mudar. Você não ia mais receber os pacientes do convênio, mas você ia ter que receber paciente em algum lugar. E aí, as estratégias, primeiro, né? Primeiro você tem que olhar para as frutas mais baixas, né? Então, primeiro olhar para a sua carteira de clientes. A gente montou uma estratégia para a sua carteira de clientes, de pacientes, e a estratégia de posicionamento nas redes sociais. Aliás, doutora, endócrino Vanessa, o @ seu?
Isso. Sigam, @endocrinovanessa. sigam ela lá para vocês verem o que é um conteúdo bem feito. E aí a gente começou a planejar, né, Vanessa? O seu posicionamento, porque agora você precisa se posicionar muito mais e muito melhor e com estratégia e intencionalidade, porque o custo de aquisição vai vir de você. Agora você tem que cuidar para o paciente chegar até você. Exato. E aí eu queria que você me contasse esse processo de posicionamento digital pensando na aquisição do cliente. Então, aí a gente conversou bastante sobre isso, né? De conseguir mostrar através ali do Instagram, principalmente, né? Do posicionamento digital, qual que era o meu trabalho. Então, me focar mesmo, eu trabalho muito com obesidade, também com diabetes. Então, mostrar para os pacientes como é que era o meu trabalho. E conversar, e ali no Instagram eu falo mesmo o que eu converso em consulta com os pacientes, então eles conseguem enxergar um pouco da minha consulta e eles veem realmente as primeiras consultas geralmente têm sido através do Instagram, que eles dizem que viram os meus vídeos, gostaram do jeito que eu converso, que eu explico. Então, eu acho que esse meio digital é mesmo para mostrar o teu trabalho e focar na tua especialidade, onde está, para chegar àquele paciente que tu quer tratar mesmo, né? E não uma coisa geral. Perfeito. Aí tem um ponto, né, que o médico não vê, é que ele acha assim, não, mas eu vou focar no Instagram só numa doença, aí os pacientes vão deixar de vir porque eles vão pensar que eu só atendo isso. Mas ele não se esquece que se ele não focar, ele não está atingindo paciente nenhum. Exato. Porque o consultório dele já vive com a indicação, com boca a boca. O Instagram é apenas um novo canal de aquisição que pode se tornar o seu principal canal de aquisição. E a única maneira dele se tornar o seu principal canal de aquisição, anote isso aí. A única maneira do Instagram se tornar o seu principal canal de aquisição é se você for relevante para uma persona definida. E não, é impossível você ser relevante para uma persona definida falando de tudo o que acontece na endocrinologia. Falando de puberdade, de menopausa e todas as doenças da endocrinologia. Então, a Vanessa sempre gostou, então aí tem aqui, o que eu acredito, o que eu gosto, o que é onde que eu quero atuar? Na obesidade. Então, eu vou pegar a obesidade e vou começar a falar. Naquele canal, eu vou me posicionar na obesidade. Não que o seu consultório só vai ter obesidade, porque ainda continua o boca a boca e ainda continua o encaminhamento dos seus pacientes que chegam até você. Agora, eu queria saber se foi fácil, assim, sei lá, gravar vídeo. Como é que foi? Então, eu estava até conversando contigo antes, né? Realmente, para mim, no início era um sofrimento gravar um vídeo. Eu gravava várias vezes o vídeo, não gostava e não conseguia, né? No início não consegue ser muito natural. Depois que terminava, parecia que tinham me atropelado de caminhão. Eu só queria ficar, né, parado um tempo. Então, com o tempo, a gente começa a perder esse sofrimento, começa a ficar mais natural. E agora eu consigo passar com um pouco mais de naturalidade. Eu ainda estou em aprendizado, né? Mas consigo passar um pouco mais de naturalidade o meu conhecimento e o meu foco de trabalho sem sofrer tanto. Mas no início é duro, é duro. Sofri bastante. Eu acho que isso é muito natural e é muito legal quando você vai nos congressos, né? Você se junta a outras colegas que pensam como você, que têm os mesmos valores, e vocês fazem. Eu aprendi muito porque né, a geração mais nova está mais acostumada com esse meio digital, né? Então eu tenho colegas mais novas que eu me sinto da mesma idade praticamente. E aí a gente grava os vídeos, fica bem legal. E aí eu com um colega a gente fica até mais natural, né? Do que sozinho olhando para o celular. São estratégias que você vai tendo para produzir o conteúdo, né? O foco é produzir o conteúdo. Você tem que produzir conteúdo.
E esse conteúdo, ele precisa ser relevante, ele precisa ser bom, porque senão você vai ficar fazendo post ali de quantas maçãs tem aqui nessa foto. Isso não acrescenta nada para ninguém. Eu já falei isso aqui, o joio e o trigo. Você tem que entregar o puro trigo. No começo fazer realmente se envolver com o que tu vai entregar, né? Não adianta delegar para terceiros. Então, isso é uma coisa que eu mesmo faço, eu mesmo penso nos tópicos que vai ser colocado no Instagram. E então eu acho que isso é importante, a gente se envolver também para ter um bom resultado. Perfeito. Porque como que você vai entregar o puro trigo, né? Tem o joio e o trigo. A internet está cheia do joio. Como que você vai entregar? E geralmente o joio é uma erva daninha, ela cresce muito mais rápido. Quem entrega o puro trigo cresce mais devagar. Só que tem sustentabilidade. O trigo, ele dá a matéria-prima para construir o pão. Então, você tem que entregar o puro trigo. Não vai... Agora, como que você vai entregar o puro trigo se você terceiriza para uma agência tudo que você... Como que você vai entregar a sua essência ali? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, como é que você vai entregar o puro trigo se você não gosta daquilo que você está fazendo, se você não vê sentido naquilo? Então, por isso que para você nichar, tem que ser uma coisa que você gosta. Tem que ser uma coisa que você vê valor, que você... E aí, no final das contas, hoje, eu quero te perguntar, mas já me passa a impressão que começa a ser prazeroso para você. Porque os pacientes começam a interagir, eles começam a te agradecer. E aí você começa a ser alguma coisa que era muito difícil, começa até a ser prazeroso de contribuir com o seu conhecimento para a sociedade. O que você acha disso? Exatamente. Voltam pacientes, ou até primeira consulta, ou meus pacientes já, e eles falam assim, eu vi o teu vídeo, né? Por exemplo, o vídeo sobre se o efeito da medicação está parando, se a medicação está parando de fazer efeito, ou como que aplica a medicação, ou coisas que eles têm dúvida e que eu consigo tirar as dúvidas ali no Instagram. E eles voltam com esse feedback positivo e é muito gostoso de ver, assim. E eu mesmo, às vezes, uso meus próprios vídeos para me ajudar a facilitar o tratamento do paciente. Por exemplo, se eu inicio uma medicação, eu tenho um vídeo já explicando como é que aplica, um vídeo de como que guarda a medicação. Então, eu já uso esses vídeos para me ajudar até no tratamento do paciente. E é muito gostoso de ver essa troca do paciente dizendo, sim, eu tinha essa dúvida e eu vi no teu vídeo, eu vi naquele post do Instagram sobre isso. Então, começa a ficar menos doloroso também por causa disso, porque a gente tem a retribuição do nosso trabalho. Você é retroalimentada e muitas vezes por pacientes que não vão marcar uma consulta com você, mas que você ajudou legitimamente. E ele te agradece. E aí você se sente, nossa, para isso que eu fiz medicina. Né? Porque, às vezes, quando você não era dona da sua agenda, que você perdeu a sua liberdade de escolha, você não tinha... Como que você ia se sentir médica? Todos os seus anos de formação, mestrado, doutorado. Né? Agora, num simples post, onde você entrega aquele conhecimento legítimo, verdadeiro, essa retribuição vem e ela te satisfaz, o que permite você continuar. E ainda mais nessa minha área da obesidade, que tem muita desinformação a respeito, né? Ainda tem muito preconceito em relação à obesidade, muitas coisas que alguns profissionais se aproveitam, né, dessa dor que é ter obesidade. Então, conseguir também tirar esses mitos e mudar a mentalidade das pessoas em relação à obesidade, que é a minha área de atuação, também é muito bom, assim, muito retribuidor, né? Isso é maravilhoso. Aí, então, a gente falou lá finanças, mitigou riscos, falamos em marketing, posicionamento. Agora, a gente tem que garantir o faturamento, porque o foco nosso aqui da SD Escola é faturamento.
E aí... Senão não pode tirar férias, senão não pode... Senão não pode tirar férias, senão não pode fazer nada. De forma ética e legítima. Agora, aí como que a gente desenhou isso, né, Vanessa? A gente falou assim, ó... o médico que fica refém da primeira consulta, esse que é o ponto que eu falei que a gente ia falar de novo. O médico que fica refém da primeira consulta, pode chegar um tempo que saiu o convênio, riscou o convênio. Aí chegou a consulta particular. Se você não cuidar para aumentar o seu LTV, ou seja, a quantidade de dinheiro que aquele paciente que chega até o seu consultório deixa no seu consultório, provavelmente você vai ter que negociar qualidade. Porque a briga pela primeira consulta, ela vai ficar cada vez maior. Vai ficar cada vez maior no cenário nacional, onde a informação é predominante, aumento da concorrência. E aí nós decidimos juntos, Vanessa, além de focar na primeira consulta particular, nós vamos criar um plano de acompanhamento. Por que o plano de acompanhamento? O plano de acompanhamento, ele funciona do ponto de vista de negócio como um upsell da sua consulta. O paciente consulta com a Vanessa e ela é um item da prescrição dela que melhora desfecho. Então, você, para ter melhores resultados no tratamento da obesidade, ao invés de você ficar só tomando Mounjaro e cuidando de você sozinha, nesse ecossistema da saúde, eu vou ajudar a cuidar de você. Eu vou olhar para o seu sono, eu vou olhar para a sua alimentação, eu vou olhar para o seu gerenciamento de estresse, eu vou olhar para a sua atividade física e eu vou te monitorar. Com isso, você vai tomar o Mounjaro, mas você não vai perder massa muscular, você tende... Segundo os artigos comprovam, você tende a ter uma sustentabilidade melhor do seu peso e um melhor desfecho. E aí, a gente... então, esse é o ponto do ponto de vista clínico. E do ponto de vista financeiro, você traz recorrência e aumenta o LTV. Porque aquele paciente que já pagou a sua primeira consulta, ele compra o plano de acompanhamento e ele vai te pagar uma mensalidade. Aí a gente decidiu fazer... investir no plano de acompanhamento. Aí, como que foi para você essa jornada aí? Qual que é a sua... o que você tem para falar para a gente? Primeiro, eu acho que foi muito importante mudar a mentalidade mesmo, né? De não entender que eu estava querendo só vender um produto, e sim acreditar naquele produto. Eu acho que isso foi muito importante, tu me ajudou muito nisso, né? Ver que o plano de acompanhamento realmente vai ajudar o paciente e vai ser o diferencial para o tratamento dele. Então, que a gente sabe por estudos que o paciente que tem consultas mais frequentes, que ele é monitorado, né? O paciente que tem, consegue ter esse apoio maior, ele tem melhores resultados e consegue fazer mudanças mais concretas de estilo de vida e de dieta, né? Então, acreditar nisso é o diferencial. A gente tem que acreditar no nosso produto, né? Então, isso foi uma coisa que a gente aprende, às vezes, na faculdade, né? A cuidar do paciente, mas não aprende a gerenciar o nosso consultório. Então, eu estava nessa luta de aprender isso, e depois que a gente vê que a gente consegue fazer as duas coisas, né? Consegue ter um ganho, né? Vendendo o plano de acompanhamento, a gente consegue ter essa previsão de faturamento, que é importante, né? Principalmente se tu tá só com particular, que é bom essa estabilidade, mas também que a gente está dando para o paciente o melhor tratamento possível. E isso daí foi bem importante, mudar essa mentalidade para mim. O bom plano de acompanhamento, ele deve ser um item da prescrição, que o paciente pode ou não pode aderir a esse item. Então, na prescrição da Vanessa tem lá as canetas emagrecedoras ou qualquer outra terapia, mas tem lá o plano de acompanhamento da doutora Vanessa. Mas por quê que está lá na prescrição? Porque
eu tenho evidência suficiente que se você aderir a esse plano, você vai comer melhor, você vai dormir melhor, você vai fazer atividade física, vou gerenciar o seu estresse e você tem o meu cuidado contínuo. Você me tem ao seu lado, segurando na sua mão para você ultrapassar essas... O paciente, ele não tem isso esse mesmo mercado que está tão difícil, aqui começa a virar uma oportunidade para ela. Por quê? Porque o paciente não tem isso lá com os concorrentes. Porque a consulta dura 10 minutos. Para o paciente que eu vou segurar na mão dele durante essa trajetória aí do tratamento da obesidade, que é longa, né, para o resto da vida. Então, precisa de um acompanhamento mais planejado. Perfeito. E aí, né, Vanessa, agora vamos falar um pouco assim do dia a dia. A gente... aí isso entrou dentro de um pilar da nossa mentoria, que é vendas, né? Então, nós primeiro treinamos a sua secretária para encher a sua caixa d'água. Por quê? Ela só vai conseguir fazer upsell se ela tiver o sell, que é a venda. Então, para ela fazer o upsell do plano de acompanhamento, a secretária dela tem que ter uma taxa de conversão ótima. Ou seja, ela tem que gerar lead lá nas redes sociais, ela tem que conversar com os médicos, ela tem que atender bem o paciente por boca a boca, para que, dentre todos os canais de aquisição, cheguem os interessados até a secretária e a secretária saiba converter a venda. Aí aqui é uma venda da secretária. Então, a gente treinou a sua secretária, montou um script, um playbook para ela encher a sua caixa d'água. Então, o que é encher a caixa d'água? Porque, como é que eu falo? Para você tomar um banho gostoso, o seu banho não pode ter a quantidade exata de água que você vai consumir. Ele tem que ter sobrar. Porque você já imaginou se o seu banho gostoso tivesse a quantidade exata de água? Quando você saísse, ali não vai ficar, a água vai acabar antes. Então tem que sobrar. Isso é a taxa de conversão. Então, a consulta está gerando para ela a primeira consulta, mas está gerando os leads do upsell. Isso tem que funcionar em perfeita harmonia com marketing lá nas redes sociais, marketing do boca a boca, marketing na indicação dos colegas. Passa para a secretária tem que saber o que faz, tem que lidar com objeção e tudo mais. E aí cai aqui para o plano de acompanhamento. E aí dentro desse trabalho que a gente coloca dentro do setor, dentro do item vendas, tem uma frase que eu gosto muito, existem 2 tipos de pessoas que não conseguem vender, Vanessa. Aquelas pessoas que não acreditam no produto que vendem e aquelas pessoas que não acreditam em si próprio. E a gente trabalhou muito isso, né? Também não foi fácil, né, Vanessa? Não é... Isso que eu disse que é a mentalidade que eu precisei mudar, assim, né? E não é fácil porque a gente tem racional para isso, né? A gente não foi ensinado na faculdade. A medicina é vista ainda como um sacerdócio. Os nossos professores, eu costumo... As pessoas nós que somos médicos éticos, médicos corretos, as pessoas que a gente admira, as pessoas com quem a gente aprendeu, elas não vendem, elas não precisavam vender. A gente não vê numa aula do congresso como vender. Então, isso parece... Por quê? Porque isso é uma coisa nova mesmo. Isso é da nossa época. Provavelmente, eu tenho convicção que os médicos formados daqui em diante... Eu, por exemplo, já ensino isso na São Leopoldo Mandic para os futuros médicos. Então, provavelmente, lá para frente, isso vai ser uma coisa muito mais natural, assim como qualquer outro profissional vende o seu produto. Quando a gente olha para o lado, a gente não tem essas referências. E aí isso traz um peso de ser o primeiro, a primeira da inovação. Será que isso é certo? Será que isso não é? E aí muito do meu trabalho é mostrar isso, né, para você, Vanessa, que você tem um excelente produto que melhora desfecho. E aí sim, eu sou muito crítico. Se você tem um plano de acompanhamento que é um pacote de consultas, não vai dar certo, porque você não está entregando valor. Então, você tem que entregar valor de fato e de verdade. E você tem que acreditar em você, porque
Há quanto tempo que é a sua história, né? Quantos anos você estudou? Quantos anos você se dedicou, Vanessa, para chegar onde que você está? Então, aquele preço que você está vendendo ali, ele carrega junto a sua história, a sua dedicação. É meio aquela história lá do parafuso que você sabe, o parafuso certo que você vai apertar. Por quê? Porque você tem muitos anos de estudo para fazer isso. E aí isso começa a ser mais natural, né, Vanessa? Quantos pacientes você está... Quando a gente enxerga o nosso valor, né? Quando a gente enxerga o quanto a gente também consegue contribuir para o paciente e acreditar que o produto que a gente está vendendo, né? Que é uma venda, realmente vai contribuir, vai ser bom, vai ser benéfico para o paciente. Aí acaba que essa barreira da venda diminui mesmo. E agora eu já estou com 17 planos vendidos. A gente começou a vender ali em setembro, né? Então... a gente está gravando aqui no final de outubro, então em um mês e meio, mais ou menos, ela já tem 17 pacientes. Não fechou 2 meses ainda, e já tá com 17 pacientes. E o feedback dos pacientes é muito bom mesmo. Tem um paciente em especial, assim, que ele falou que gostaria de ter me conhecido antes, ter conhecido esse trabalho antes, porque ele já tinha passado por diversos outros profissionais que não davam essa continuidade no tratamento, não davam esse apoio necessário para realmente o paciente fazer as mudanças mais concretas, né, do estilo de vida. Maravilha. E tem um... Saúde. E tem uma parte do plano de acompanhamento, é o conceito de accountability, que é prestação de contas. O que é isso? É o paciente prestar contas para o médico que ele está fazendo aquilo que ambos combinaram. Porque ele está convencido, ele e o médico, ambos estão convencidos que se eles fizerem o que está combinado, o desfecho vai ser melhor. Então, você precisa dessa accountability. Estudos de muito impacto mostram o impacto, né? O que a mudança de hábitos, a mudança de estilo de vida faz no paciente com o objetivo de melhorar desfechos. Então, tem muitos estudos mostrando isso. E para ter essa mudança de hábito, precisa ter essa prestação de contas. O paciente informando ao médico que fez o que não fez e o médico dando feedback, retroalimentando, falando, cara, hoje você não foi na academia essa semana inteira, o que aconteceu? Você tá doente? Ah, tô doente, então beleza, semana que vem a gente começa. Exatamente. Isso, gente, é muito maravilhoso, porque o médico assume um protagonismo que ele muitas vezes acha que não é dele, né, Vanessa? Porque, cara, eu ficar olhando se o paciente comeu bem, se o paciente foi na academia, mas aí tá a entrega de valor, porque é muito valor que o paciente recebe quando o médico dele entrega. Então, é isso que eu queria que você falasse dessa accountability. Isso, aí eu tenho usado, né, então o SD Monitora. Então, o paciente recebe, a gente combina em consulta primeiro, né? Quais vão ser os objetivos, quais vão ser as metas dele. Combina cada vez, as metas vão ser mudadas, né? Em consulta, a gente vai progredindo essas metas, né? Então, por exemplo, nunca começar a atividade física, agora vai começar a atividade física todos os dias. Não, a gente tem que fazer uma coisa que o paciente não vá se frustrar se ele não conseguir também. Então, a gente coloca metas para o paciente e a gente define ali no SD Monitor, ele recebe um aviso, né? Está na hora dessa meta, por exemplo, né? Fazer atividade física ou no horário eu tenho alguns pacientes que a alimentação é muito desregrada, então, lembrete, colorir o prato, colocar proteína, né? Então, esses lembretes aí o paciente diz se fez ou se não fez. E aí, no final da semana, geralmente na sexta ou no sábado, eu dou uma olhada ali, porque o SD Monitora consegue mostrar faz todo um registro do paciente e mostra o que o paciente conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer.
e eu entro em contato com o paciente e digo, olha, gostei que hoje, que essa semana conseguiu fazer atividade física, ou se não conseguiu, o porquê que não conseguiu, e algumas vezes é ou efeito colateral da medicação, ou também tá gripado, ou tá viajando, alguma coisa, e a gente consegue já, em uma semana, já ajustar tudo, não deixa lá, porque se fosse consultas avulsas, o paciente voltaria, sei lá, daqui a 1 ou 2 meses e aquilo teria passado. Então, a gente não deixa isso passar. Isso é muito legal. O SD Monitor é uma ferramenta aqui da SD Conecta que se presta à accountability dos pacientes, prestação de contas. Escala o tempo do médico, porque o paciente está recebendo mensagens do que ele precisa fazer, ou questionários que ele precisa responder. O paciente responde tudo no WhatsApp, não tem que baixar aplicativo. E o médico tem um dashboard, um painel, onde ele consegue acompanhar toda a evolução do paciente. Se ele consegue acompanhar, como a Vanessa disse, ele manda um áudio ou manda uma mensagem no fim da semana. E o paciente se sente cuidado por está recebendo mensagem em nome da doutora Vanessa, perdão, todos os dias da semana, para que ele faça uma coisa que faz diferença na vida dele. E segundo, uma vez por semana, a doutora Vanessa retroalimenta, dá um feedback, por que foi bom, se tem que ajustar a meta de ação, se precisar de ajustar, ela vai ajustar. Esse binômio de receber mensagem da doutora Vanessa e ser retroalimentado é muito precioso e valioso para o paciente. A percepção de entrega de valor ela é real, muito maior do que se você prescrever, faça 3 caminhadas e daqui a 1 mês eu vejo se você fez ou não. Ele não vai lembrar se fez ou se está... Não, aí você tem a opção de mandar gráficos de engajamento para o seu paciente. Então, a accountability, ela se dá de fato e de verdade baseada em dados. E a percepção de valor do paciente, ela é enorme. E aí, Vanessa... E nota a diferença, assim, o paciente realmente, ele se sente cuidado, se sente vigiado e ele quer prestar contas, né? Ele quer... Então, eu acho que é uma motivação a mais e é um diferencial. E aí, Vanessa, essa questão, assim, porque é uma entrega de valor que o paciente não está acostumado de receber do médico. Às vezes, muitos outros profissionais oferecem isso, mas quando ele tem o mesmo médico que prescreve e está acompanhando ele, isso é maravilhoso. E aí você pode pensar, mas isso é mais trabalho, mas esse trabalho é precificado, né, Vanessa? A gente... Exato. Conta assim, como que foi a nossa precificação? Então, a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, no caso, no Excel, né? A gente tem... o Lorenzo tem uma planilha de precificação que ele me passou. Então, com essa planilha, a gente conseguiu colocar todos os gastos, inclusive, por exemplo, o paciente que entra no plano de acompanhamento tem um kit de welcome, né, de boas-vindas, então a gente coloca esse valor do custo, coloca o valor do custo de operação, então do cartão de crédito, o custo, né, por exemplo, no meu plano de acompanhamento tem a nutricionista, então eu repasso um valor para nutricionista, tem esse valor, o valor da consulta, e como eu gasto o meu tempo, né, uma vez por semana entrando em contato com esses pacientes, também está lá o custo do meu tempo de uma vez por semana entrar em contato. Então, é tudo precificado para a gente saber que está sendo, não só o paciente está sendo valorizado, mas o nosso trabalho também está sendo valorizado. Exatamente. Então, tudo que você entrega, você tem o retorno financeiro. Então, por isso que eu sempre falo que é um modelo de negócio que permite você olhar para a doença, no caso dela, a obesidade, e para a saúde do paciente, que são essas ferramentas de monitoramento de tudo que o paciente tem que fazer. Vanessa, não é um achômetro, né, Lorenzo? A gente consegue realmente precificar com nitidez tudo, assim. Exatamente. E muitas vezes, quando você põe na ponta do lápis, você tem surpresas, né? Porque você acha que aquilo ali... é muito comum ter surpresas. E aí, Vanessa, para a gente... Tudo aconteceu muito rápido, né, Vanessa? Em 6 meses, tudo isso aconteceu.
muito mérito seu pela sua dedicação e sua execução. Eu queria que você falasse um pouquinho agora de futuro, assim, como é que você está vendo a Vanessa agora daqui para frente? Como que está o seu olhar agora? Então, eu me sinto muito mais empoderada, digamos assim, né? Então, eu percebo o meu valor. E agora, não deixar mais que, né? Por exemplo, antes era o plano de saúde dizer o quanto, né? O meu trabalho vale. Então, eu agora estou dizendo o valor do meu trabalho. E conseguir, eu tenho o objetivo, assim, agora, fechar pelo menos 20 planos de acompanhamento para ter uma qualidade desses planos de acompanhamento. E aí depois aumentar o valor da consulta, depois aumentar o valor do plano de acompanhamento e continuar crescendo aí me valorizando e cada vez melhorando a qualidade do meu tratamento. Sensacional. Parabéns, uma história bem vitoriosa e você está de parabéns. Continue executando assim com muita persistência e dedicação que não tem teto mais para você. Não vai bater em Te teto mais. agradeço muito. Vanessa, obrigado de receber aqui. Você sabe que foi um grande prazer ter trabalhado com você. E aí agora a gente continua. Em breve você está ensinando isso aqui, capacitando outros médicos a criarem planos de acompanhamento aqui dentro da escola e por aí a gente vai. Então, desejo muito sucesso aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal, particular, que você possa ter mais, né, que agora você conseguiu salvar tempo para cuidar dos seus filhos, que era uma das principais dores que você tinha quando a gente começou lá, que, cara, eu não tô vendo a minha filha crescer e tal. E fico feliz que você tomou essa decisão, que é uma decisão corajosa, né? Não é uma decisão fácil, não é você, não tem nada fácil, não tem nada mil maravilhas, é com o trabalho, vem com o trabalho, com o suor do rosto e com a vontade de fazer certo, com a vontade de ter ética e entregar o puro trigo para o paciente, né? Aquele produto íntegro, sem mistura. Você tem que entregar aquela coisa que é íntegra. Pode demora mais, tem muita gente, ainda mais na obesidade, como já disse, entregando muito joio, aí muito coisa adulterada, mistura coisa que é boa com coisa que não é ruim, e aí vira aquele negócio que é bom para todo mundo, é bom para o paciente que tem atalhos, e é bom para o médico que ele fatura alto, só que tudo isso é um espiral de negatividade que não entrega valor. E o médico que se posiciona, ele vai demorar mais tempo, mas ele está sempre firme ali naquilo que ele estudou, naquilo que ele quis fazer. E você é um exemplo disso. Obrigado aí por essa convivência. Obrigada, Lorenzo, por toda a mentoria. Eu acho que toda a coragem que eu tive, realmente é um trabalho difícil, tem que ter coragem. E eu estou servindo de exemplo até para colegas aqui próximos, então é muito gostoso de ver que quando eles enxergam, né, que realmente a gente tem um valor, a gente tem que se valorizar. Eles também criaram coragem, tem pessoas aqui criando coragem para mudar também. E eu acho que o mais sensacional que foi fazer a mentoria contigo foi que eu aprendi na imersão. É isso, a gente pensar diferente, que se a gente for só como, né, nos ensinam na faculdade, aquela coisa de consulta e sacerdócio, hoje em dia não dá mais certo isso e a gente tem que mudar. E eu te agradeço. Hoje em dia tenho tempo para buscar minha filha no colégio, eu consigo atender o paciente como eu gostaria sempre de atender e com o tempo e me dedicando. Isso graças às mudanças que eu consegui fazer. Parece que foi muito mais tempo, né? Porque a gente fez muita coisa em pouco tempo, mas foram 6 meses que realmente mudaram muito a minha vida. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, parabéns e muito sucesso para você.
Bom, pessoal, Obrigada. vamos terminando por aqui com essa história bem gratificante para mim e que pode servir de exemplo para você. Não aceite perder a sua liberdade de escolha. Você, médico, você está no topo da pirâmide intelectual e de influências e você não pode perder a sua liberdade de escolha. Quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. E este é o meu propósito. Quando eu falo combater o bom combate, não é brigar contra convênio, não é brigar contra nada, mas é sim você entender o seu real papel e a sua real posição aqui na nossa medicina. E por isso é muito importante que você não abra mão da sua liberdade de escolha. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.